Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. Lembro que você pode nos acompanhar pela internet também, além do Canal 6 da NET, www.tvcomunitariatudojunto.rio. E segue aí o nosso telefone, o nosso e-mail, para críticas, sugestões e contato aqui com a TV Comunitária. Hoje vamos debater o programa Mais Médicos, ou, provavelmente, dificuldades no programa Mais Médico devido à posição do novo governo do Jair Bolsonaro. Eu estou aqui e agradeço já pela disposição de estar aqui debatendo com a gente, com a médica Cassandra Renaud, que atua na medicina lá na Rocinha, atendendo a população, e estudou em Cuba. Cassandra, repetindo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada a você. O que você poderia dizer dessa posição do novo governo sobre o programa Mais Médico? Isso vai prejudicar a população atendida hoje? Bem, esse programa foi uma revolução na saúde do Rio de Janeiro, do Brasil, de um modo geral, porque realmente levou médicos pela primeira vez em lugares que não haviam médicos há mais de 10 anos. Eu vejo como um programa de política de saúde pública, sim, porque a gente não apenas teve médicos pela primeira vez em algum lugar, como os médicos em tempo integral, seja em horário de trabalho, no seu local de trabalho, que é uma coisa, infelizmente, que a gente não tem muito comum no SUS, nesses postos de saúde ou clínicas da família. Infelizmente, existe a prática das pessoas ficarem menos tempo, né, do que a carga de trabalho. Então, para mim, eu vejo de forma que o governo eleito teve uma questão política, ideológica com o programa. Por exemplo, no último dia 7 de dezembro, eles lançaram um edital para que pessoas formadas fora do Brasil, sem revalidação de títulos, pudessem entrar ao programa nesse chamado de urgência que eles estão fazendo. E em nenhum momento eles excluíram pessoas graduadas em Cuba ou não, mas foi de importância para eles desqualificarem, há um mês atrás, os médicos cubanos que estavam dentro do programa. Então, você está dizendo que haviam mais de 200 cidades onde não havia médico para atender a população? Nunca houve, ou foi a primeira vez em 10 anos. Haviam locais, estou lhe dizendo locais que necessitam de pegar um barco, por exemplo, e fazer uma travessia com medicações e estar numa cabana atendendo. Eu tenho colegas que estão nesse tipo de atendimento. Pessoas em aldeias indígenas, em reservas, locais sem internet, sem ar-condicionado, onde a maioria gostaria, depois de muito esforço, porque é uma carreira, né, de estudos, realmente merita um esforço físico, emocional, só que ideologicamente em alguns momentos, né? Porque estar nesse local também, às vezes, ficam 15 dias dentro de uma aldeia indígena sem comunicação com ninguém, apenas vivendo aquela realidade, e depois disso é que eles saem, entre aspas, ao mundo normal. Mas essa experiência, essa troca que a gente aprende também não tem ar-condicionado que pague. Então, você falou que há poucos dias atrás, algumas semanas, eles abriram um concurso para o ingresso de médicos que se choca com o discurso que eles fazem de que os médicos cubanos teriam algum problema com a sua formação. Como é a formação nessa escola latino-americana de medicina, da qual você, brasileira, atuou lá também, e a maior parte dos cubanos, né, médicos que estão nesse programa também? Que diferença existe de preparação? Existe algum desnível técnico sobre medicina nas duas escolas, na escola brasileira e na escola cubana? Bem, o que eu sempre ouvi para eles crítica, para mim um grande afago, é de que a gente não saberia trabalhar com tecnologia. Não saberia, talvez, usar uma ressonância, um ultrassom, o que é mentira. A medicina cubana, de um modo geral, ela conta, sim, em todos os principais hospitais, com grandes tecnologias. Só que a gente até pedir esse exame complementário, ele realmente entra como complementar aos diagnósticos de um raciocínio clínico. A gente já conversou com o paciente, tocou o paciente, examinou o paciente. Tanto que as primeiras impressões da população, eles falavam, é a primeira vez que um médico me toca. Que infelizmente tem um hábito aqui das pessoas mandarem exames e depois, com o resultado de exames, dar um diagnóstico. E a gente já pensa em tem esse raciocínio clínico, é muito normal de acontecer. Mas aqui existe essa grande diferença.
Lá a gente, desde o primeiro semestre da carreira, são 6 anos, apesar do que no Conselho Federal de Medicina do Brasil, eles dizem, tem uma carta dizendo que nós nos formamos com 4 anos, é mentira. São 6 anos de formação normal, como todos os países. Para quem é estrangeiro, a gente já faz 6 meses de adaptação quando chega lá. Brasileiro dos Estados Unidos ou países da África, a gente ainda aprende o idioma, né, espanhol, faz uma prova no final desse semestre, como uma prova de nivelação para entrar na faculdade. Então não é porque a gente ganhou uma bolsa de estudos também que já chega lá e está contemplado com a medicina. A gente ainda passa pelo crivo deles de ingressar à universidade. Então, acho que a principal diferença que a gente vê são talvez os exemplos de profissionais. Eu tinha professores que fizeram missões médicas na África, professores que escavaram e fizeram novas descobertas. Então, a gente tinha muito próximo. E aqui no Brasil, a gente segue muito a cadeira ou estadunidense ou inglesa para algumas matérias, o que nos distancia um pouco da nossa realidade. Em vez de, apesar de latinos, a gente está muito eurocêntrico. Então, para cuidar, você está dizendo que para cuidar da saúde da maior parte das enfermidades ou da prevenção das enfermidades, você não precisaria, no primeiro momento, de só se preocupar com a tecnologia, não é isso? Isso, porque assim, isso se trata através da atenção primária, atenção básica, que é o que a gente chama de hoje em dia de postinhos de saúde ou a clínica da família, que foi a principal foco do programa Mais Médicos. É justamente trabalhar na prevenção de doenças, na promoção de saúde e começar a diagnosticar a doença através do seu início. Porque quando ela já complica, aí sim, você tem que ir para um hospital, não tem muita coisa o que fazer. Não adianta você pegar uma pessoa já com um derrame, né, com um AVC, você pode prevenir aquela hipertensão, né, cuidar daquela hipertensão, para que não chegue a esse nível. Claro, uma pessoa com um AVC eu não consigo fazer nada no posto de saúde. Ela necessita de um hospital, precisa de uma tomografia. Mas no posto de saúde eu consigo educá-la a comer melhor, a tomar a medicação corretamente. Se ela começou a ser hipertensa, talvez tratá-la e educá-la de uma forma que ela nem precise tomar a medicação. Então, esse tipo de pensamento o Brasil ainda está desenvolvendo. E a gente vê, por exemplo, na Inglaterra, na Espanha, no Canadá, são modelos que já seguem com a atenção primária forte e são grandes países hoje em dia em relação à saúde no mundo. Aqui no Brasil, alguns municípios, que a gente também essa diferença não como apenas política de governo federal, mas é o interesse municipal em estar fazendo esse tipo de política pública. E são poucos municípios que fazem isso. E já o programa Mais Médicos veio como uma política nacional de aprimoramento da atenção primária. Então, você até usou o termo que me parece mais correto, que é a promoção da saúde, né? Porque o que a gente vê aí muito é a influência da indústria farmacêutica, né? Quer dizer, é mais uma medicina da doença do que uma medicina da saúde. Então, você acha que isso também teve na base desse debate, além da questão ideológica? Tem, no fundo, aí uma visão de que a medicina, quer dizer, o atendimento primário não é muito valorizado nesses países, em particular, nessa visão desse novo governo? Bem, eu acho que não é muito valorizado no sentido, por exemplo, a gente tem um plano de saúde qualquer, o custo pela mão de obra, que estavam falando assim, o governo cubano leva 70% do valor do salário, o que é uma mentira, mas enfim, ao governo cubano, mas num plano de saúde qualquer, o médico também não recebe um valor total pela consulta dada, vai um tanto para o plano de saúde. Ele ganha mais se ele pede determinados exames de alto custo. Então, na verdade, essa mercantilização da saúde, ao meu ver, eu gosto dessa expressão porque é essa que eu vejo, fez essa forma de você acabar não querendo promover uma educação, você vai fazer isso tudo depois que você tiver uma ressonância, uma tomografia, 10 exames de laboratório desnecessários e preocupando o paciente muitas vezes. Então, isso há uma sinergia aí entre o profissional que pede esses exames e o plano de saúde, né? Porque na medida que ele recebe mais porque pediu exames caros, o plano também vai receber muito mais do próprio SUS, etc., por esse tipo de exames, não? Sim. Infelizmente, é a grande verdade. Eu, por exemplo, acontece muito, a gente trabalhando na medicina de família, dos pacientes acharem que nós somos médicos ruins por não pedirmos exames. É contraditório a cultura que isso já tem na população também. Tanto que o particular sempre é melhor porque ele pede mais exames. Na cultura deles, né? Então, agora, essa sua experiência, você falou que você atuou no programa Mais Médico? Sim, eu estive na Irlanda, na Escola Latino-Americana de Medicina de 2006 a 2012. Voltei ao Brasil em setembro de 2012. O programa Mais Médico começou em 2013.
em agosto, setembro de 2013. E em 2014 eu pude ingressar no programa e estive aqui no município de Maricá, próximo do estado, no estado do Rio, 1 hora, 2 horas do município do Rio. Trabalhei numa reserva florestal por 3 anos, que é o contrato completo. Havia a possibilidade de renovação do contrato, só que eu preferi egressar e entrar para a medicina de família na residência. Então, eu acho que essa experiência que você me contou um pouco pode ajudar o pessoal a entender. Quantas pessoas, quantos profissionais tinham nesse trabalho que você realizou nessa reserva florestal? Quantos eram estrangeiros, quantos eram brasileiros? No município de Maricá, eles estão investindo agora bastante nessa questão da atenção primária, né, nos postos de saúde. Então, fomos em 12 médicos estrangeiros, né? Eu chamo estrangeiros por quê? Porque eu tive que entrar com diploma cubano, eu ainda não tinha revalidação de diploma, tive que entrar com um passaporte para o programa Mais Médicos, então eu era estrangeira. A formação, no caso, eram todos estrangeiros, né? Sim. A formação, mesmo sendo de brasileiros. Mesmo sendo nascidos no Brasil. E 3 eram formados aqui no Brasil. E éramos um total, então, de 15. Então, ocupamos 15 locais diferentes, desde um grande bolsão de pobreza até essa reserva florestal, passando por área de praia. Foi a maior parte do município, tinha a mão de obra do Mais Médicos, que era uma mão de obra que você garantia que estaria de 8 a 5 no consultório, fazendo trabalho, fazendo visita domiciliar, porque a gente também, no nosso trabalho de médico de família, a gente faz isso, que é ir à casa da família, conhecer o seu entorno, entender o ser humano como sociedade, família e a sua patologia dentro de um todo. Lá onde eu trabalhava especificamente, o meu posto de saúde abarcava 5 bairros, mas entre o meu posto e a última casa aqui, assim, do último paciente mais longe, estava em torno de 9 a 10 quilômetros. Tinha um paciente que pegava, às vezes, 2 ônibus para chegar até a nossa unidade. Era uma unidade extremamente simples, mas a gente conseguia ajudar muito, a gente conseguia fazer grupos de promoção e prevenção de saúde, de gravidez na adolescência, de educação na escola, de saúde do homem. Uma coisa que ainda não é muito tida, aquela população abraçou bastante, mas não é uma coisa muito comum para o brasileiro ver esse tipo de trabalho. Mas então, essa população era assistida antes dessa atividade por brasileiros e vocês substituíram os brasileiros? Ou como é que... Não. Na maioria dos locais que fomos, havia um médico brasileiro que estava contratado. Desses, a maioria não fazia sua carga horária completa. Eu, por exemplo, cheguei a trabalhar com um colega ao mesmo tempo nessa unidade e ele chegava às 10 e saía às 2 com 1 hora de almoço. Eu chegava às 8 e saía às 5. Então, era muito complicado. E a diferença de observação também ao paciente. O paciente vinha assim, eu quero um remédio para dormir. Eu queria conversar, entender porque eu queria o remédio para dormir. Não, mas o doutor fulano me dá um remédio para dormir. Eu quero remédio para dormir. Então você, criar uma cultura, educar esse povo, acabou que esse senhor já estava por se aposentar, se aposentou e eu fiquei sozinha. Mas você educar, eu vejo dessa forma, educar esse povo, a gente conseguiu fortalecer a associação de moradores lá dentro. O programa Mais Médicos chegou com outro olhar. Essa questão de saúde básica é isso, é a gente vir como um líder da comunidade enquanto a gente está ali. Então foi muito difícil, foi um trabalho... Porque você tem que atuar no contexto, né? Você tem que atuar no meio ambiente, você não é uma coisa só de você tratar um órgão dentro de uma pessoa e tal, né? Que seria, eu quero um remédio, dá um remédio, não estou ligando para ele, né? Dá um remédio para o cara dormir mesmo e depois ele vai pedir, na outra semana ele vai vir aqui pedir de novo, né? Porque você não ataca a causa, né? Você ataca só a consequência. Para alguns, às vezes, esse médico é bom, porque ele deu o que o paciente queria. Na minha concepção, eu não acho o médico bom porque eu não entendi porque ele está sem sono. Então, às vezes, um exemplo, o filho está dando problema em casa, é um jovem, então talvez cuidar do filho ou aquela mãe volte a dormir. A pessoa que está sem emprego, porque isso também acontece muito hoje em dia, eu vejo principalmente na Rocinha, a gente tem que medicalizar a violência, por exemplo. A violência está muito presente no Rio de Janeiro, no nosso cotidiano, e na comunidade da Rocinha tem sido uma coisa muito pertinente. É difícil você querer medicalizar causas sociais. Esse contexto social a gente não pode negar que ele existe. Então tem que avaliar bem esse uso de medicação e até que ponto a papoterapia, né, a conversa-terapia é bom, ou um abraço. Existe, assim, incrível forma, tipo assim, eu posso te abraçar,
Falei, gente, por que não? Eu ganhava bolo, ganhei ventilador, porque onde eu trabalhava não tinha ventilador. Era um pequenininho, só um paciente me montou um ventilador que ele trabalhava com isso, preto e branco, porque eu sou botafoguense, ele me deu um preto e branco. Ganhava bolo, ganhava comida, chamada para festas, porque esse carinho não tem dinheiro que pague. E a gente, durante o período de formação do programa Mais Médicos, a gente faz um trabalho de conclusão de curso, né, um TCC que se chama aqui, porque a gente faz uma pós-graduação em saúde da família. Então, a gente realmente tem que trabalhar com esse contexto. Esse TCC era uma atividade que a gente fez dentro da comunidade. Então, assim, até para justificar, entre aspas, seria justificar o trabalho, mas não é, na verdade, é um grande aprendizado. O programa é muito mais benéfico para quem participa dele, para conhecer o Brasil de fato, do que não apenas para a população. A população perdeu muito. São mais de 80 milhões de pessoas atualmente sem médico no Brasil com a saída dos médicos cubanos. Porque o Bolsonaro, depois de fazer todas as críticas que ele fez, inclusive alguns bem contundentes, para não usar outro termo, quando o governo cubano resolveu, então tudo bem, se nós não estamos sendo bem-vindos, então nós vamos sair, não é isso? Aí eles ficaram meio tensos e tal. E você acha que essa solução dada pelo atual governo, Temer, no sentido de contratação urgente e tal, isso tem transparência nesse movimento aí? Eles estão conseguindo cobrir as áreas onde os cubanos atuavam? A primeira chamada foi no começo de dezembro e na primeira semana não havia nem como, assim, parece que foi de segunda a sexta as inscrições, supostamente sábado já haveriam pessoas que entraram ao município para começar a trabalhar na segunda-feira. Gente, não tem como. Existe um período de burocratização, de papéis. Por mais que sejam médicos formados no Brasil, existe isso. Você tem que, se você é de outro município, o programa te leva até esse município, seja com passagem aérea, transporte urbano, alguma forma. Isso me chocou muito, me fez duvidar da completa transparência. Não tenho como provar se há ou não transparência, mas me fez questionar. Assim, poxa, como em apenas uma semana já foram 40 pessoas se haveriam apresentado em determinado local. Na segunda semana, apenas 75 tomaram suas vagas em São Paulo, sendo ela na grande capital. Então, são coisas que eu sei que as pessoas vão preencher, eu não duvido da qualidade do médico brasileiro, eu não duvido, saiu o Conselho Federal de Medicina, deu uma reportagem interna no site deles, falando que havia um número total de médicos para o brasileiro, sim. A gente não duvida que tem esse número, mas a gente quer esse número onde ele tem que estar. E eles, não essa concentração dos grandes centros. Então, eles têm esse grande número. O programa Mais Médicos também incluía na sua lei, porque era um projeto de lei que virou lei, incluía a formação de faculdades de medicina em determinados locais do Brasil que não existiam. Então, não era só, era realmente criar uma mão de obra interna que futuramente viria a cobrir, justamente porque a contratação dos médicos cubanos foi determinada de forma temporária. Justamente porque agora, recentemente, você consegue ver até nas próprias entrevistas, algumas pessoas querem entrar no programa Mais Médicos porque querem ir para o Amazonas trabalhar perto da sua família. Todo mundo hoje faz muita propaganda em cima de pessoas que tiveram uma superação ou suposta meritocracia e, na verdade, foram vantagens do programa ou Mais Médico ou de outros programas sociais dos governos anteriores. Então, eu vejo dessa forma, de que eles não foi só um ganho para o povo brasileiro quanto abandono do sistema de saúde, entretanto, para as pessoas que queriam uma oportunidade de estudo, para a gente que vem de fora, que tem um preconceito muito grande, é um preconceito quando a gente fala assim, eu me formei em Cuba, para quem entende a responsabilidade de se formar em Cuba, porque eu hoje em dia entendo como uma responsabilidade, porque, por exemplo, o sistema de saúde canadense e o nosso próprio SUS, o Arouca foi buscar na base do sistema de saúde cubano como fazer um melhor sistema de saúde. Então, o nosso SUS, que é tão novo e tão prejudicado, tem só 33 anos e ele tem uma base lá, um pezinho em Cuba, assim como o sistema do Canadá. O Canadá hoje em dia é um dos maiores sistemas de medicina do mundo. Na Inglaterra tem quase 50% de médicos oriundos do estrangeiro e grande parte deles de Cuba. Então, acho que ser formado em Cuba, para quem entende a importância e a qualidade, que por diversas vezes fomos a melhor medicina do mundo, e somos ainda em relação à criação de vacinas, em curas de determinadas doenças tão difíceis, por exemplo, como a vitiligo, eu acho que chega a ser uma afronta por desconhecimento de causa, vamos botar assim, não vou... Para falar o mínimo, né?
Agora, era bom então a gente aproveitar e falar um pouco dessa formação sua. Você é botafoguense, então você merece palmas, que eu também sou botafoguense, certo? Então, como é que uma botafoguense de São João de Meriti foi parar em Cuba? Isso, até hoje eu fico me perguntando como. Eu, na verdade, eu era lá de São João, eu estudava numa escola bolsista, numa escola particular em Madureira, e uma professora deu um livro para a gente bimestral que me fez questionar o modelo capitalista. Porque, assim, no meu cotidiano lá em São João, a gente tinha, como ainda tenho, colegas que com 14, 15 anos foram mãe, e eu ainda estava na escola. Então, eram coisas que sempre me chamaram a atenção. O porquê que a gente não podia ser como o meu colega da escola de Madureira, que viajava no final do ano. Esses questionamentos, eu não sei, mas eu tinha esses questionamentos. E dali eu comecei meus estudos, né, políticos sociais, assim, de uma forma muito minha. Sou completamente, até hoje, não tenho nenhum partido político. Realmente só tenho meu time, e olha lá. Porque eu entendi essa necessidade da gente questionar. Eu não achava justo eu estar numa escola bolsista e minha melhor amiga não estar nessa escola bolsista. São coisas assim que eu não entendia como o que eles chamam hoje de meritocracia. Então eu comecei a fazer esses estudos, participava de algumas atividades a favor de Cuba e sempre falavam, medicina cubana desde os anos 90, é uma das melhores do mundo. E a gente está falando dos anos 90, onde a sociedade cubana passou por um grande racha, né? Onde houve aquela questão dos imigrantes balseiros, que eles chamam, que foram para os Estados Unidos, o reforço da lei contra Cuba, do bloqueio, através do governo do Bush pai, né, recentemente falecido. Então a gente tinha todo um contexto histórico que não era muito conhecido no Brasil, de como os pobres de Cuba, podiam chegar a ser médicos, chegar a ser engenheiro. Então isso me chamou bastante atenção, esse tipo de política. E acabou que um dia surgiu um convite para concorrer à Bolsa e fui. E quantos anos, você falou que uns 6 anos, além dos 6 primeiros meses de preparação, são mais 6 anos, é isso? Sim, total de 6 anos e meio. Isso assim, você fazendo sem repetir nada, né? Minimamente são 6 anos e meio pra gente. E são já no primeiro semestre, por exemplo, eu estava conversando ontem com uma amiga enfermeira, e a gente falando das variações de formação, que ela estava muito incomodada com a formação dos médicos no Brasil. A gente, no primeiro semestre, aprende a tirar sangue, a dar vacina, a dar injeção, fazer coisas que ela falou assim, Cassandra, aqui a pessoa faz se ela tiver interesse em fazer, mas não entra como fosse uma matéria. E pra gente, não. A gente, a partir do primeiro semestre, já era uma das matérias, assim, na prática que a gente tinha. E a gente sempre com esse contato, desde o primeiro semestre, contato com o público. Então, acho que isso também diferencia muito. E o povo cubano é um povo extremamente inteligente e educado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui participar de um plantão no terceiro ano, eu estava acompanhando a interna, e a cubana virou para a interna, que era estrangeira também. Por que você está passando esse amoxicilina e não está passando cefalexina? Eu falei, gente, eu estava começando a estudar farmacologia, eu falei, nem eu sei isso, como é que ela sabe? Então, eles têm uma cultura que eu acho que a gente acaba ficando até com medo de atender em alguns momentos, porque eles não saber tanto quanto a gente. E a presença da medicina cubana dessa escola perante o trabalho que eles desenvolvem na África e tal, que informações você poderia nos trazer? Eles estão presentes mesmo em tantos países assim, com repercussão? Cuba, o triunfo da Revolução foi em 59, né? E desde 1963, Cuba já tinha uma formação de médicos, não tanto quanto tem agora, que em 59 ficaram apenas 7 médicos cubanos na ilha, depois da Revolução. E esses 7 fizeram uma nova medicina através do novo homem, do Che Guevara, fizeram um novo conceito baseado nas ideias socialistas. Então, eles já começaram nesse 63, mandando alguns médicos cubanos para a Argélia, porque Cuba contribuiu não só com os médicos cubanos, mas com outros profissionais, às vezes professores, educadores físicos, dentistas. Eles enviam essas pessoas em missão e nem todos os países eles cobram um custo financeiro por isso. Alguns deles, hoje em dia, são em torno de 24. Tem essa ajuda de Cuba humanitária de forma gratuita, porém, aproximadamente 60 países no mundo, a grande parte na África, mas existe também a América do Sul, de que eles têm esse convênio em forma de troca, eles dão a mão de obra e a pessoa paga por esse recurso. Eu vejo dessa forma o intercâmbio que eles fazem com os médicos cubanos. E os cubanos, os médicos, entendem isso. É um contrato.
Eles podem vir e querer ficar, mas a grande maioria, você pode ver que foram mais de 8 mil embora, ficaram 80, acho que foi muito. Ficam. Eu acho que todo mundo tem o direito realmente de querer uma coisa melhor. Eu era de São João, hoje em dia fui para Cuba. Tem gente que está aqui no Brasil e quer ir para os Estados Unidos. Cada um tem a sua... Quer do Nordeste para cá. Todo mundo acredita que a gente... que só eles querem coisa. Não, todo mundo quer. Só que eles entendem que esse dinheiro que o governo realmente pede para eles, e eles assinam contratos sabendo que tem que dar um percentual para Cuba, em qualquer que seja a missão, no Brasil ou na África, onde for, ela volta em segurança, saúde e educação. Então, eles têm essa garantia. Isso não é um contrato de boca e não é um projeto constitucional que a gente não vê também. Então, assim, e Cuba é isso. A gente tem, não só lá na Argélia, mas alguns países da Arábia, alguns países com guerras civis, presença de médicos cubanos. Por exemplo, no Haiti, que são mais de 15 anos de problemas entre furacões e terremotos, o sistema de saúde do Haiti é completamente cubano. Não só de mão de obra cubana, como a organização do sistema como um todo está feita em base ao sistema cubano. Cuba leva saúde para o mundo desde 63, só que só no Brasil descobriram em 2018. Olha, Cassandra, eu passaria aqui mais umas 3 horas aqui conversando com você, certo? Quer dizer, muito obrigado aí pela sua presença aqui para trazer esses esclarecimentos, informações que são importantes para a gente tomar consciência do que vai representar uma política contrária, né? Quer dizer, à saúde primária, né? Ao atendimento primário e ao atendimento mais amplo da população, que não só aquelas que estejam nos grandes centros. Então, você tem aí mais 1 minuto, se quiser falar alguma coisa aí para os médicos, para a população, sobre o que representa essa decisão do governo Jair Bolsonaro de fazer uma certa descontinuidade, como estava previsto inicialmente, do programa Mais Médicos. Eu acho que não só em questão de saúde, mas o povo brasileiro agora está sofrendo muito de restrição de direitos. Isso foi só um pontapé, na minha visão, de tudo que vem aí. Então, mais do que nunca, a gente tem que lutar pelo que é nosso. Não só direito constitucional, mas pelos espaços que a gente tem direito. Muito obrigado. Obrigada a você. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, a sua audiência, aqui no programa Núcleo de Política e Cidadania, aqui da TV Comunitária, Canal 6 da NET. Você pode nos acompanhar aí pela internet no www.tvcomunitariatudojunto.rio, e também aí eu deixo o nosso telefone, nosso e-mail para você fazer, dar a sua opinião, fazer a sua contribuição, a sua crítica, a sua sugestão aqui para a programação da TV. E você pode nos acompanhar e acompanhar os programas anteriores nas redes sociais, em particular no YouTube, no canal aqui da TV Comunitária. Obrigado e até um próximo Núcleo de Política e Cidadania.